Todos nós temos uma história de paternidade. Meu pai era meu herói quando eu estava crescendo. Um pai é alguém que decepcionou você. Deixar meu pai orgulhoso era meu único propósito ao jogar futebol americano. Eu quero fazer a diferença na vida dos jovens, assim como meu pai fez na minha vida. Você é amado incondicionalmente. Eu não fui um bom pai? Eu preciso de alguém que me mostre. Para você ter uma ideia da profundidade que o Mostra Meu Pai, ele trata o tema de paternidade. Para mim, a minha experiência foi uma cura que nem eu sabia que precisava ainda. Paternidade. Ele resgata o valor do pai, o valor do homem paterno na sociedade e mostra o quanto que Deus se importa com esse tema. Afinal de contas, Deus é pai. Seu Pai Celestial perfeito pode mudar a trajetória da sua vida. Todos buscam, mesmo que inconscientemente, a figura paterna em alguém. A gente acaba projetando em alguém a figura de um pai. Se seu pai biológico faltou na sua vida, você acaba projetando essa imagem de pai, essa figura paterna, em um tio próximo, em um avô, em um pastor, em um treinador, em um irmão mais velho. Você acaba tendo a tendência de buscar essa referência de pai nessas pessoas. As mães que criam seus filhos sozinhas como verdadeiras heroínas, elas tentam suprir essa falta paterna. E por mais que ela tenha um sucesso em uma área, elas acabam deixando faltar outras áreas. E o que acaba acontecendo é os filhos ficarem ausentes de pai e de mãe, mesmo a mãe dando o seu melhor para não deixar faltar nada para eles. E eu quero aqui usar um tempo desse vídeo para dar uma palavra para as mães. Mães, não tentem ser pai. Eu sei que a sua intenção é boa, mas os seus filhos também precisam de uma mãe. Derrame todo o seu amor sobre seus filhos, mostrando para eles um pai que jamais os abandonará, que jamais os ferirá, que jamais abusará deles. Revele para os seus filhos o Pai Celestial, aquele que é perfeito, aquele que não falha. E esse fardo jamais vai precisar ser carregado por você. Voltando a falar sobre essa projeção de paternidade, existe uma guerra acontecendo no mundo espiritual, onde Satanás não quer que o Pai Celestial seja revelado para você. E o inimigo sabe que ele precisa destruir toda a referência paterna que você projetou em alguém, para que você fique frustrado e decepcionado, e você projete essa frustração e essa decepção em Deus. Você precisa entender que você é um filho amado por Deus. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção. Somos filhos adotados. E isso é mais forte do que você imagina. Eu fui tomado por um profundo quebrantamento. Deus estava ali, do meu lado, falando comigo. Eu tive a infelicidade de perder meu pai aos 11 anos. Ele cometeu o suicídio. E isso trouxe muita dor para mim. A minha paternidade, ela foi completamente destruída. E as pessoas que eu projetei a figura paterna, elas estavam muito distantes. Eu entrei em uma depressão profunda. E Deus usou a minha esposa para abrir os meus olhos que eu precisava de ajuda naquele momento. E foi aí que eu identifiquei que o meu problema era de paternidade. Eu achava que eu estava curado, porque eu tinha aceitado Jesus, eu tinha conhecido a Deus, eu já era um pastor, eu já cuidava de igrejas, eu já ajudava pessoas, eu achei que estava tudo bem. Porém, foi quando eu fui confrontado pela Bíblia, confrontado por Jesus, foi quando eu percebi o quanto eu ainda precisava de cura. Depois dessa experiência, eu percebi o quanto as pessoas precisam ser curadas da paternidade. Essa é uma geração de órfãos funcionais, aqueles que estão dentro de igrejas, experimentando o poder de Deus, vendo os milagres acontecerem, conhecendo o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecem e não entendem o Deus Pai. Deus é Pai, mas não como o seu, nem como o meu. Talvez o seu pai tenha cometido erros, mas Deus nunca erra. Talvez seu pai tenha te abandonado, mas Deus jamais vai te abandonar. Talvez seu pai abusou de você, mas Deus jamais vai violar a sua inocência. E se o seu pai foi o tipo errado de pai,
Saiba que Deus é o tipo certo de pai. Enfim, você precisa resolver a sua paternidade. Não tem como não se emocionar quando você conhece Deus como pai e como você percebe o quanto Ele realmente te ama e o quanto nós, como homens, devemos olhar para Deus e refletir a imagem dele nessa terra. Deus nos fez homens para refletir Deus como pai na terra. Deus nos deu filhos para nós sermos para os nossos filhos o que Deus é para nós. Eu não quero de maneira alguma fazer você achar que os problemas da sua vida é culpa do seu pai. Eu quero que você entenda que por mais que seus pais tenham errado, por mais que o seu pai tenha errado muito com você, ainda assim você só está vivo por causa dele. E só isso é motivo para você honrá-lo, perdoá-lo e amá-lo. Comece hoje falando com Deus como se Ele fosse seu pai. Peça para Ele te curar de todas as feridas que foram causadas no teu espírito, na tua alma, por conta dos fracassos e dos erros que o seu pai cometeu. Deus é pai que não erra, que não falha e que não te abandona. Fiquem com Deus.